Bom dia, pessoal. Pessoal, tudo bem? Como estão em quarentena? Espero que estejam estudando bastante, né? Hoje nós vamos começar com o capítulo 2 da nossa apostila. Nós vamos estudar sobre o trovadorismo. O trovadorismo foi a primeira escola literária que surgiu no século XII. Então, essa escola literária foi do século XII ao século XIV, mais ou menos, tá? Porque depois do século XIV começa a outra escola literária, que é o humanismo. Ô, prof, então tem uma data definida para terminar essas escolas literárias? Não. Então vai se transformando, vai modificando, tá? Então o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, vamos reconhecer as características próprias da produção literária do trovadorismo e relacioná-las ao contexto social e religioso da cultura da Idade Média. Também vamos identificar marcas textuais e ideológicas, não só da poesia trovadoresca lírica e satírica, mas também os elementos caracterizados na prosa medieval, em especial aqueles relacionados à novela de cavalaria. Gente, os principais conceitos que você vai aprender. Literatura medieval. Nós vamos estudar as cantigas de amor e de amigo, né? Então, a cantiga de amor, a gente vai ver aquele amor platônico que nós já conversamos na aula anterior. Cantigas satíricas, então é a de escárnio, a de mal dizer, e as novelas de cavalaria. Uma pergunta para vocês. Para vocês, o que é o amor? Alguém deve estar me respondendo. Professora, o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Também não deixa de ser. Mas preste atenção. Então o amor é um tema atemporal. O amor ele continua a motivar várias formas de literatura, seja ela textos científicos ou literários e não literários. Tá, gente? Então este assunto ele está bem presente na nossa sociedade. A tradição artística de aproximar a poesia e a música, construída ao longo dos séculos, sobretudo na Idade Média, foi um período que vigorou na escola artística do trovadorismo, até porque nós temos os trovadores, né? Então, os trovadores da época, e responsáveis pela essa disseminação dos poemas. Lembrando que no trovadorismo os poemas eles eram cantados, então eles eram musicados. Por isso que a gente vai chamar de cantigas. Então, contexto histórico da Idade Média. Então, gente, foi um período, o trovadorismo foi um período de grande transformação política, econômica e social. Nesta época, então, nós tivemos a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, nós tínhamos os senhores dos feudos. Então, nós vamos ter os feudalismo. Prof, o que é feudo? Feudo era um pedaço de terra que o senhor do feudo dava aos seus suzeranos, e ali eles plantavam, colhiam. E eles se sentiam, então, que eles eram escravos do seu dono. Por isso que nós vamos ver a palavra vassalagem. Então, eles tinham essa vassalagem, é que eles eram escravos do seu dono, tá? Então, eles tinham essa relação de suzerania. Especialmente os francos, no reinado do rei Carlos Magno, ajudaram a propagar a base da sociedade medieval e aliaram-se ao processo de cristianização da Europa. Lembrando que nessa época era uma época teocêntrica. Prof, o que é teocentrismo? Teocentrismo é Deus no centro do universo. Tá? Aí começou a decadência, começou a baixa Idade Média. Então foi um período de decadência do sistema feudal, estabelecido na Alta Idade Média, e foi marcado pelo ressurgimento do quê? Das atividades mercantis, e é assim o crescimento das cidades. Essas transformações ajudaram a determinar o fim da Idade Média, mais ou menos no século XIV. Data precisa a gente não tem, por isso que a gente diz que é mais ou menos. Então vamos aos aspectos culturais e artísticos da Idade Média, né? Continuamos. Na Idade Média, a cultura e a arte foram influenciadas pela igreja, que ela era a detentora do poder. Então a igreja, ela colocava assim, ó, que você não podia querer ascender uma classe social mais alta, porque se tu nasceu pobre, tu tinha que morrer pobre.
por exemplo, aí tu tinha lá tuas terras, tuas coisas. Tudo que tu plantava e tu colhia mais, tu tinha que dar para a igreja, né? Daquela época, tá, gente? Não vamos confundir com agora. Tá? Então, a igreja, ela reservava esse poder. Então, tanto é que ela era o cargo mais alto. Os cargos mais altos era a nobreza, e os mais altos cargos da igreja são os papas, arcebispos e os bispos. Gente, essas manifestações artísticas dessa época mostravam que o homem era um ser temente, tá? Então o homem era temente a Deus, ele era um religioso crédulo, além de se considerar imperfeito e um pecador. Então era aquela miséria de pensamento. E a igreja na época, gente, na época não, até hoje, as igrejas que a gente pode observar, elas são construídas, sempre tem uma ponta, né, uma haste para o céu. Significa que Deus é o centro do universo. Na literatura, como as outras artes, sofreu a influência da visão teocêntrica, como você já sabe, Deus no centro do universo, né? Dominantemente na cultura medieval. E o servilismo dos vassalos e os suzeranos, então os vassalos, tá, gente, são os escravos aos suzeranos, seus donos, e dos fiéis a Deus, deu origem às duas características básicas da literatura medieval, que foi, vamos lá para as cantigas, né? A vassalagem amorosa do trovador, que é aquele amor platônico, a dama inatingível. Nas cantigas lírico-amorosas, a devoção do cavaleiro a donzelas nas novelas de cavalaria. Então vamos ver a formação de Portugal e o início da produção literária portuguesa. No início da produção literária em português, coincide com a própria formação do Estado português no século XII, nascido no período chamado de Reconquista, em que o apoio da Igreja Católica às monarquias feudais ibéricas iniciam diversas batalhas para expulsar os muçulmanos instalados na região desde o século VIII. Quando no século XII, Afonso Henrique declarou a independência do Estado português em relação ao reinado de Galiza, tornando-se o primeiro rei de Portugal. Iniciava-se também o travadorismo, primeiro momento de produção literária portuguesa, que vai do fim do século XII até mais ou menos nas primeiras décadas do século XIV, como eu já falei anteriormente. Então vamos lá. O início do trovadorismo e os gêneros poéticos do período. Vamos na produção lírica medieval. Então nós temos as cantigas, mas eu quero ressaltar para vocês que a primeira cantiga que foi feita foi a cantiga da Ribeirinha, tá, gente? Então a cantiga da Ribeirinha, vocês podem observar na apostila, ela é escrita em português de Portugal. Então a gente não... português de Portugal. Então vocês vão perceber que é uma escritura assim, é meio estranho, que ela é misturada português com espanhol. Nas cantigas do amor, preste bem atenção, gente, nas cantigas do amor tem como característica fundamental o amor cortês. Então nós vamos ver que nós temos o eu lírico masculino, tá? Nós vamos ter um cenário palaciano. Cenário palaciano, o que é? É que essas cantigas, elas eram feitas para ser representadas na corte, tá? Então, o eu lírico masculino, e ele se sente o escravo da sua amada. Então, aqui a gente vai escutar, ver, ler muitas, que é a coita de amor. O que é a coita do amor? É que ele é o escravo da sua amada, tá? Então, ele expressa aquela paixão, aquele lirismo. Como eu falei na aula anterior para vocês, que alguém aqui já tinha se apaixonado por uma pessoa e nunca conseguiu concretizar este romance, esse amor. É isso que acontece nas cantigas de amor, tá? Então, não é raro que seja essa impossibilidade de concretização do seu desejo que leva o trovador a realizar aquela sofrência, aquela coisa toda, tá? Então, ele, por sua senhora, ele é capaz de morrer. Depois nós temos a cantiga de amigo. Gente, essa cantiga de amigo é o seguinte: o eu lírico é feminino. Professora, as mulheres já liam e escreviam nessa época? Não. Tá?
Então, o eu lírico é o personagem que o escritor cria. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Então, o eu lírico era feminino, mas quem as escrevia e representava era um homem. Como professora? Eles colocavam máscaras de mulheres, né, de damas, e representavam. Nessa cantiga, nós temos uma cantiga do tom confessional. O que é confessional, professora? Que ela conta para todo mundo que está apaixonada. Então ela conta para o cachorro, para a galinha, para o gato, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Tem uma música de Marília Montes que diz: hoje contei para as paredes coisas do meu coração, você se acalma, enche minha alma, amor, I love you. Então esta é uma cantiga de amigo. Então nós vamos perceber na cantiga de amigo o cenário campesino. Tá? Então a moça, ela vai ficar na porta ou na janela à espera do seu amado. Esse amor se concretiza, professora? Pode se concretizar ou não, tá? Porque o amado, ele foi a uma viagem muito longa, ou ele foi fazer um serviço para o seu senhor do feudo, né? E ele pode ou não voltar. Então, por isso que é uma cantiga de amigo. Mas, professor, esse amigo quer dizer o quê? Amor, pode ser namorado, amante, amor desse tempo, tá, gente? Então, ó, ela conta para a natureza, ela se lamenta, ela conta para todo mundo que está apaixonada. Então, aqui nós temos, ó, na cantiga do amor, preste atenção. Eu lírico masculino, tá? E o amor é impossível. Eu colocaria mais, vocês podem colocar, acrescentar, e é uma poesia palaciana. Na cantigas de amigo, eu lírico é feminino. Lembrando, eu lírico feminino, mas quem as escrevia era o homem, quem representava era o homem. Então é um amor mais concreto, mais ou menos concreto, porque ele pode ou não se realizar. Lembrando que é um amor de tom confessional, que ela conta para todo mundo que está apaixonada. A outra cantiga que nós temos é a cantiga de escárnio. Essa cantiga é uma cantiga assim, gente, ó, que é um tom de fofoca. Não tem como dizer assim, alguém me contou? Então eles fazem essa cantiga, é uma crítica indireta, tá? Então não diz a pessoa quem eles estão falando, então é uma crítica indireta. Então a gente diz que é uma cantiga de escárnio, é uma cantiga do tom difamatório. Mas é de maneira assim mais velada, mais coberta. Não diz, sabe, fulano me contou isso. Quem? Não sei. Então, gente, isso é uma cantiga de escárnio. Depois da cantiga de escárnio, nós temos a cantiga de maldizer. Então, essa cantiga de maldizer já é uma crítica direta. Já fala a pessoa que eles estão criticando, já fala o nome da pessoa. Não tem Maria, aquela... Tá, é isso mesmo, tá? Então já falam, né? Então já fazem essa crítica direta. Um exemplo são muitas músicas que nós temos, né? Por exemplo, que Brasil que país é este? E várias outras músicas que a gente tem que são críticas diretas, que a gente pode chamar de cantigas de maldizer. E essa cantiga de maldizer, então eles fazem crítica social, política e maledicente. E eles usam palavras agressivas e de baixo calão, tá? E muitas vezes bem obscenas. Então, gente, na cantigas satíricas, na cantigas líricas, lembrando, nós temos a cantiga de amor e de amigo. Na cantigas satíricas, o que é satírico, professora? Satírico, então, são críticas diretas e indiretas, tá? Então, na cantiga de escárnio, crítica indireta, então é encoberta, é aquele tom de fofoca como eu falei. Então, ele usa muito ambiguidade e da ironia. E na cantiga de maldizer, já é uma crítica direta. Então, eles usam a linguagem agressiva e obscena. Certo, gente? Na prosa medieval, então, unindo os ideais guerreiros, os valores cristãos das narrativas medievais. Conhecida, nós tivemos as novelas de cavalaria. Um exemplo de novela de cavalaria é a novela do Rei Arthur, tá? O Cavaleiro da Távola Redonda, né? Então, essa é uma novela de cavalaria. Lembrando que a novela de cavalaria é uma novela épica, né? Essa é na prosa medieval. Prosa
que era prosa? Escrito o texto de uma linha a outra. Não vamos esquecer, tá, gente? Então tá, beijos. Estarei esperando vocês para possíveis perguntas. Beijo a todos.